Boa noite, estamos ao vivo. Para você que está assistindo aí a reprise dessa live, hoje a gente vai falar sobre os nossos sabotadores mentais, os padrões de sabotadores que todos nós temos. São as crenças limitantes que nós temos aí que nos bloqueiam as nossas atividades, bloqueiam a nossa vida pessoal, profissional. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eles e descobrir como parar de se auto-sabotar. Suzana está entrando aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Tudo certo? Tava contando então pro pessoal aqui que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sabotadores mentais, né? Os padrões mentais aí que nos bloqueiam, nos barram na nossa vida profissional, pessoal. Todo mundo tem, para começar, né? Todo mundo tem sabotador. A gente que Isso, às vezes acha que não tem, não percebe essas vozes, esses padrões mentais, mas todo mundo tem sim, a gente só precisa descobrir em que sentido ele está afetando nas nossas vidas, né? exatamente. Todos nós nos autossabotamos diariamente, mas sim existe uma forma de conseguirmos neutralizar a ação desses sabotadores, né? No nosso dia a dia. E hoje nós vamos conversar sobre isso, nós vamos dar exemplos aqui da ação dos sabotadores e também no final, fiquem com a gente até o final, a gente vai passar também passos para que a gente possa fazer essa neutralização dos sabotadores na nossa vida. Então, para iniciar, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são, né, os sabotadores, para que as pessoas possam entender, né, do que se trata. Os sabotadores são padrões mentais que nos acompanham desde a nossa infância. Sendo que naquela época, quando eles se instalaram, eles serviam como proteção. É como se fosse uma casca de uma árvore, né? Que se instalou ali para nos proteger, porque naquele período nós não tínhamos como nos protegermos das situações, dos problemas, da época em que a gente vivia, né? Do ambiente em que a gente estava inserido. Então, os sabotadores, naquele período, eles eram uma proteção, né, para nós. E aí, no decorrer do tempo, na nossa caminhada, entrando na nossa vida adolescente e a nossa vida adulta, esses sabotadores, eles passam a nos engessar, eles passam a nos atrapalhar, né? E aí a gente não consegue caminhar, a gente não consegue evoluir por conta da ação deles. E eles passam ali a nos acompanhar no nosso dia a dia e muitas vezes a gente até nem percebe. E a energia que a gente gasta com sabotadores ela é gigantesca, né? É como se a gente quisesse, estivesse em alto mar, buscasse nadar para a beira da praia e a gente vai nadando para o fundo do mar. E quando a gente percebe, a gente está no mesmo lugar, a gente não evoluiu, a gente não saiu do lugar. E até que a gente consiga, então, ter essa percepção e nadar para a beira da praia, a gente vai ter um gasto de energia muito maior do que aquele que a gente já tinha gastado para ficar no mesmo lugar. Então, eles realmente eles não nos auxiliam, né? Eles acabam atrapalhando muito o nosso dia a dia. E para entender melhor isso, a gente coloca que a nossa mente ela é nossa melhor amiga, mas também é nossa pior inimiga. Nosso pior A gente trava uma inimigo é a nossa batalha. mentalidade. É a Isso, batalha diária, né? é, E às vezes a gente nem percebe que tá se auto-sabotando. É muito maluco porque tem alguns sabotadores que eles falam da circunstância. Então, a gente tá se sabotando e não tá nem percebendo. A própria exatamente. mente contra a gente mesmo, né? Isso, e a nossa mente, é, ela está tão acostumada, está tão habituada à companhia dos sabotadores, porque eles vêm desde a nossa infância. Então, quanto mais velhos, mais tempo eles permaneceram conosco. E aí é tão automático esse processo que a gente nem percebe no nosso dia a dia que eles estão ali até que nós sejamos alertados, então, né, que a gente consiga ter essa percepção para poder entrar em ação e neutralizar eles na ação do dia a dia deles. E essa batalha ela vai acontecendo internamente todos os dias. A gente vai brigando e vai batalhando e muitas vezes, na maioria das vezes, eles têm a ação deles é tão forte e que eles ficam tão fortes, né? Porque
A gente gosta muito de falar que é como trilhar um caminho num gramado, né? Quando a gente faz esse caminho todos os dias, aquela grama vai morrendo e aquele trilho vai se formando, né? E aí, tanto tempo e a força deles é tão gigantesca que para que a gente consiga neutralizar ou eliminar, diminuir a ação deles, a gente precisa criar um novo caminho. E aí, se esse caminho novo não for trilhado todos os dias, a gente não vai conseguir ter força suficiente, né, para neutralizar a ação desses sabotadores, porque o nosso cérebro ele funciona em duas instâncias, né, o lado direito e o lado esquerdo. E o que que acontece? Um lado trabalha os sabotadores e do outro lado trabalha o modo sábio, que é o que faz com que a gente entre nesse caminho de neutralização. Então, a gente precisa acionar este modo sábio, a gente precisa trilhar um novo caminho, a gente precisa refazer a nossa jornada diária e nós precisamos manter, né, esse caminho fortalecido no nosso dia a dia para que este outro lado vá perdendo a força. Porque senão a gente permanece dando mais apoio ainda, né? E esses sabotadores, eles não se afastam nunca da nossa mente, eles ficam ali. E a nossa mente ela tem um poder gigantesco que normalmente nós nem conhecemos. A gente precisa desenvolver isso mais, a gente precisa se conhecer mais, perceber todo esse poder que a gente tem, né, dentro da nossa mente para poder agir a nosso favor, em nosso benefício para a nossa caminhada, né mesmo? Sim, verdade. E sabe que quando comecei a trabalhar os meus sabotadores, e eu acredito que assim é para todo mundo, né, pelo que a gente estuda, enfim, é que os sabotadores, alguns são tão fortes que eles nos dizem que a gente tá errado, que a culpa é nossa. E na verdade não é a culpa nossa, é porque o nosso cérebro formou esse padrão. E aí, quando acontece, um exemplo, né? A gente pensa que vai dar errado. Ah, eu vou tentar, vai dar errado, vai dar errado. Olha ali, ó, viu? Deu errado mesmo. Eu tinha razão. A mente te diz, ela te sabota até dizendo que ela tinha razão. E na verdade, são as nossas crenças que nos fazem acreditar que deu errado porque a gente acreditava que ia dar errado. Quando na verdade a gente nem percebe que as nossas atitudes acabam nos levando ao erro. Esse é um ponto que me chamava muita atenção, assim, quando eu comecei a trabalhar os meus. Então, assim, para que as pessoas percebam e entendam o que são, como que eles funcionam, os sabotadores, eles são 10. E todos temos. Alguns vão se diferenciar, alguns vão ter mais forte um, outros outro. Então, cada um tem o seu que age mais fortemente ali no dia a dia. Mas eles são como pessoinhas que vivem dentro da nossa mente e ficam falando com a gente todos os dias. Então, assim, para a gente entender, um padrão de pensamento de sabotador você não é capaz, você não consegue fazer, isso não é para ti, tu nunca vai dar conta disso, não adianta tentar, vai dar errado, não vai dar certo. E todos nós ouvimos ou pensamos, né, isso no nosso dia a dia. E essa é uma mensagem do nosso sabotador crítico, que ele é o mais forte de todos, ele que comanda todos os outros, né? Então, todas as vezes que nós conseguimos neutralizar este sabotador, nós também conseguimos automaticamente ir trabalhando os outros, porque é mais ou menos assim. É como se a gente fosse na academia e a gente exercitasse só um lado do nosso corpo. A gente faz exercício só no lado esquerdo, musculação. E aí o que acontece? Nosso músculo fica forte do lado esquerdo e do lado direito fica fraquinho. O músculo não desenvolve, fica fraquinho. E aí, para que a gente consiga trabalhar isso, a gente precisa começar a exercitar o nosso músculo do lado direito, até que ele haja um equilíbrio, né? Até que a gente consiga ficar e permanecer num estado onde que eles tenham perdido totalmente a força deles e parem de ficar nos falando todos os dias. Ou eles nunca vão parar totalmente, mas a gente perceber a entrada deles quando eles estão chegando, né? A primeira frase deles ali, de que a gente não é capaz ou de que a gente não tem como resolver as coisas, a gente já entender que ele chegou e naquele momento colocar o plano de ação para neutralizar ele e para que eles não façam mais parte disso. A importância da gente conhecer e da gente saber é que vai nos dar a força de conseguir evoluir, de fazer o nosso caminho, de
seguir a nossa jornada, a nossa missão de vida. Cada um de nós veio para a vida com uma missão a ser desenvolvida, trabalhos a serem executados, né? Buscar o nosso crescimento e a nossa evolução. E quando a gente fica estagnado pela ação dos sabotadores, a gente não caminha, a gente permanece sempre no mesmo lugar. Isso é a força, a energia que nós havíamos falado ali no começo, que a gente desperdiça, né? Que a gente não consegue andar e que a gente não consegue sair do mesmo lugar. Então, ter este entendimento, reconhecer eles na ação do dia a dia, perceber qual deles é o mais forte, que trava nosso caminho, que nos bloqueia de seguir, que faz total diferença, né? Então, a gente saber qual como neutralizar, que vai fazer essa diferença na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa evolução, porque todos nós estamos aqui para crescer, estamos em constante evolução e nós precisamos ter esta ciência e fazer a nossa parte nesse caminho, né? Eu ia mesmo dizer, porque os sabotadores, como eles existem na mente de todas as pessoas, é uma defesa que todo mundo desenvolveu, necessariamente nós sempre vamos ter todos. São 10 padrões, a gente tem os 10 padrões. Só que não são todos que necessariamente vão nos atrapalhar. E aí um dos pontos assim de importância, né, além do que tu disse, é justamente se entender onde está pegando. Porque às vezes ele vem, mas ele não faz grandes estragos na nossa vida quando são alguns padrões menores, os que aparecem menos vezes ou que nos bloqueiam menos. O problema do sabotador, o problema de ter esses padrões, e o ponto que a gente precisa trabalhar é entender que, poxa, eu não estou conseguindo caminhar. Tem pessoas que não conseguem ter vida. Uma vida normal por conta dos sabotadores. O sabotador, ele bloqueia tanto que a pessoa não consegue caminhar para lugar nenhum. Os projetos no trabalho não desenvolvem, tem problema familiar, tem problema no relacionamento, problema na rotina e nada anda. Tem sabotadores que nos fazem perder horas no nosso dia, quando a gente poderia estar rendendo e estar sendo tranquilo, agindo, né? Trabalhando de forma tranquila, saudável, leve. Porque desafios sempre existem, mas quando tem uma voz na nossa mente que fica o tempo todo, a gente vai dar um passo, ele diz, não, ali não vai dar errado. Não, ali vão te criticar. Não, aqui a gente não caminha, a gente entra num ciclo de estresse tão profundo, e aí identificar quais são esses padrões é o primeiro passo para a gente conseguir caminhar, né? E no nosso dia a dia a gente já consegue ter subsídios ali, consegue ter indicativos de quais são os sabotadores mais fortes, mas tem como medir isso, né? Como mapear também. Exatamente. E entender por que é tão difícil parar. Quando eles se criaram, nós não tínhamos uma maturidade emocional para lidar com aquilo que a gente viveu naquele tempo. Com problemas, com algumas exigências, com cobranças, né? No nosso período da nossa infância. E aí, quando hoje a gente quer parar eles, precisa uma dedicação um pouco maior para que isso aconteça, justamente por tanto tempo que eles nos acompanham, né? E hoje, já adultos, nós percebemos e temos essa maturidade para conseguir perceber e entender aonde eles atuam, a forma e a intensidade que eles usam, né? Para que nos prejudicar e para nos travar na nossa caminhada. Então, assim, cada um age de um jeito, cada um tem uma forma, né? E cada um, à medida que nós formos falando, as pessoas vão ir se identificando também. Coloquem nos comentários ali qual é o padrão que vocês percebem mais forte em vocês. A gente vai colocar aqui alguns exemplos. E lá no final a gente vai estar colocando também um passo a passo, né? De como fazer essa neutralização da ação desses sabotadores aí no dia a dia de cada um. Então, assim, a gente vai passar para vocês alguns exemplos para que vocês consigam perceber, né? E ir se identificando, entendendo qual que bate mais forte, aonde que pega, se é na vida pessoal, se é na vida profissional. E, assim, é muito importante entender que, às vezes, tem um sabotador que bate na vida profissional e tem outro que bate na vida pessoal. Então, conseguir identificar onde que pega mais forte e o que faz com a gente é que vai fazer a diferença para poder criar ação de neutralização depois desse sabotador. Isso aí. Beleza. E aí a gente percebe também, assim, ó, a nível mundial, tá? 20% das pessoas no mundo conseguem chegar à sua
potencialidade máxima e 80% das pessoas não conseguem atingir, justamente porque não se conhecem, não entendem, não sabem desse funcionamento, não percebem quem elas são, o seu jeito de funcionar, a maneira que elas precisam caminhar para a vida delas. Então, e os sabotadores têm uma parcela muito forte nisso. Então, na medida que a gente consegue equilibrar tudo isso, a gente consegue entrar aí na parcela dos 20%, de poder realmente evoluir, de poder realmente fazer a nossa jornada e o nosso caminho. E aí a Stephanie vai contar pra gente aí um pouco de quais são os sinais. A gente vai dividir aqui os sinais para ver se vocês vão se identificando aí com os tipos de sabotadores que vão batendo mais forte. Isso aí. Vamos lá, então. O primeiro exemplo que a gente trouxe aqui, falando em ambiente de trabalho, é um sabotador que bate naquela pessoa assim, daqui a pouco tu te identifica. Uma pessoa que trabalha muito para ajudar as pessoas, ela gosta de ser prestativa no ambiente de trabalho, gosta de ajudar, às vezes deixa o seu serviço de lado, a sua demanda de lado para ajudar o colega. Faz das tripas coração para ajudar todo mundo, não é só no trabalho, né? Mas aqui é o exemplo do trabalho. O que acaba acontecendo? Não dá conta, não consegue dar conta do seu serviço, aí às vezes o colega vai para casa, né? Deu o horário, o colega vai para casa com a tarefa feita, com a ajuda dessa pessoa, e a pessoa fica com todas as tarefas dela. E aí ela tem que ficar depois do horário. Constantemente ela precisa fazer hora extra, porque ela não dá conta do dela às vezes. E aí, o que vai acontecer na consequência? Se os colegas de trabalho não trabalham da mesma forma, então o colega que foi ajudado, ele cumpriu a tarefa dele, ele vai para casa. E o que fica se sente rejeitado, se sente ignorado, se sente até no sentido assim de, poxa, o colega fica em dívida comigo, ele nunca me ajuda. Por que na hora que eu preciso de ajuda ninguém me ajuda e eu tô sempre ajudando todo mundo? E aí entra até um processo de vitimismo, dependendo da situação, né? A gente se coloca, poxa, eu não sou merecedor de ajuda? Será que eu não mereço? Ninguém me enxerga? Eu tô invisível aqui, ninguém tá vendo que eu preciso de ajuda? E quando, na verdade, o que acontece dentro da mente? A própria mente nos bloqueia de pedir ajuda. Porque esse sabotador, ele nos faz pensar e sentir que as pessoas deveriam ver também como eu. Assim como eu vejo que os meus colegas precisam de ajuda e eu vou lá, me disponho, né, dou o meu tempo, ele também deveria fazer por mim e não está acontecendo. E aí entra um processo de rejeição, de vitimismo, se sentir ignorado, se sentir diminuído no ambiente de trabalho. Né? Esse é um dos exemplos do sabotador, é um caso clássico aí do ambiente de trabalho. E alguém se identificou aí com esse sabotador? Se alguém se identificou, coloca aí. Coloca no comentário. De se doar muito e não ter a recíproca, de não ter reconhecimento e das pessoas não perceberem. E aí depois se sentir magoado porque não foi visto, porque não foi reconhecido. Alguém percebe isso? Inclusive, e aí esse é um perfil... Opa, não pode falar. Não, só é complementar que esse também acaba sendo um perfil de pessoas que são muito autossuficientes, né? Em geral, elas às vezes nem aceitam ajuda. Às vezes precisa, mas ela pensa, não, eu insisto, então as pessoas também precisam insistir comigo e me dar ajuda. É o salvador da pátria. A gente costuma dar o apelido do salvador. Ele precisa salvar todo mundo, ele larga tudo e aí, por que sabota? Porque ajudar os outros não é o problema, mas o problema é que se auto-sabota porque se anula. Anula suas necessidades, anula aquilo que precisa ser feito da sua responsabilidade para ajudar o outro. E aí, então, ajudar não é ruim, mas o ruim é quando ultrapassa as barreiras, ultrapassa o limite, e aí a pessoa não consegue mais fazer nem o dela render mesmo. Né? Então, aí a gente já tem aqui alguém se identificando aí. A Maitê já se identificou aí, não é isso aí. É bom a gente identificar, porque depois a gente consegue neutralizar, porque a gente entendeu aonde que bateu mais forte, né? E aí nós temos também um outro sabotador, que ele é muito forte, dentro do ambiente de trabalho e também na nossa vida pessoal, que é a gente realiza, faz, não para nunca, não para descansar, não tem tempo, precisa fazer sempre mais, trabalhou, analisou, viu, fez de novo, pegou serviço de mais alguém, foi lá, aí não parou para descansar, não tirou folga, não teve final de semana, continua fazendo,
e tem sempre uma sensação de que não fez o suficiente, de que nada daquilo que ela fez foi suficiente e ela precisa fazer ainda mais. E aí não vive. Às vezes não dorme, tem insônia, porque fica pensando em tudo que tem que fazer o tempo todo, não para, não tem um minuto de folga, não tem um minuto de descanso, não tem tempo para família, não tem tempo para parceiro, não consegue, às vezes, nem almoçar no ambiente de trabalho, de tanto que trabalha e está em constante esgotamento mental, tem sentimento de culpa diariamente porque não deu conta, porque não conseguiu passar, e aí fica se sentindo assim. Alguém se identifica com esse sabotador? Aí quando vê, tá tomando remédio porque não para nunca, porque está sempre muito cansado e muito esgotado. E esse é um dos sabotadores que bate muito forte, principalmente no ambiente de trabalho, mas também muitas vezes na vida pessoal. Ele realiza muito, o sabotador promete para ele que tem que fazer mais, porque daí só assim ele vai ser visto, ele vai ser reconhecido, e então a pessoa não para, e justamente o que entrega no final é o contrário. O sabotador sempre entrega o contrário daquilo que promete ou daquilo que fala pra gente. Então, faz mais, porque daí sim alguém vai ver, e aí o teu trabalho vai ficar melhor, e no final o que a gente ganha? Estafa mental, então assim, é bem cansativo. Realmente, e bate muito forte em muitas pessoas. A Maite já disse ali que esse ela já anulou, show de bola, Maite. E é isso aí, ia seguir o resto da vida. A gente, se percebeu ali o detalhezinho dele, a vozinha dele, manda embora. Esse é principalmente aquele cara que não descansa. E ele, quando tem o direito à folga, ele ainda se sente culpado porque tem que folgar, né? Poxa, se eu tô descansando, eu não tô produzindo, eu não posso descansar, porque se eu descansar tá errado. É aquela sensação não merece, né? É isso, eu não mereço, porque se eu parar eu não vou render, eu não vou ser reconhecido, eu não vou alcançar. Eu acho que tem muito isso também a ver com o desejo de alcançar um objetivo. E aí, quanto mais luta para alcançar, parece que está mais distante, mas é justamente porque a gente tem a questão do imediatismo, de ver tudo pronto. Então eu tenho que render, e se eu descansei, parece que eu caminhei para trás, não parece que eu preciso, porque isso é humanamente impossível a gente funcionar o tempo todo, né? Então, exatamente. Esse é o ponto de ajuste, de entender que a gente precisa sim descansar para poder continuar rendendo, senão o nosso cérebro entra nesse processo de estafa, né, que tu falou. E aí a gente tem visto, assim, hoje, na atualidade, muitas pessoas percebendo que a saúde mental delas está extremamente afetada. E aí a gente dá certeza de que um dos pontos é a ação de sabotador, porque as pessoas não se permitem o descanso, não se permitem tirar férias, porque elas acham que está errado, porque a empresa precisa, porque se eu não tiver não vai andar, porque eu preciso estar ali o tempo todo, porque se eu não tiver não tem ninguém que faça. E na verdade sempre tem alguém que possa fazer. Talvez não tão bem ou do mesmo jeito que nós, mas sempre tem alguém que pode fazer. E se eu não estiver em equilíbrio, se eu não estiver descansada, se eu não tirar minhas férias, como que eu vou produzir, né? Como que eu vou fazer mais depois? Eu vou estar tão estafada, eu vou estar tão cansada, que o que vai acontecer? Eu vou estar indo a médico e eu vou estar sendo medicada e os boletos vão estar vindo depois e vai estar aumentando ainda mais a minha despesa do meu mês por conta de eu não estar cuidando da minha saúde. Tanto física, vai mudar o emissor emocional. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado com a gente, entender a ação quando está acontecendo e ter esse cuidado, né, para que isso não ganhe ainda uma proporção maior, que nos prejudique ainda mais. E aí, depois desse sabotador, a gente tem mais algum outro aqui para colocar para vocês um exemplo. Isso aí, quem for se identificando vai deixando aí nos comentários pra gente. Um outro padrão de sabotador que a gente tem é aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher, aquele rapaz que enxerga perrengue e empecilho em tudo. A pessoa que pensa que tudo vai dar errado. Ai, mas e se eu tentar aquele negócio diferente, eu posso perder dinheiro, não vou tentar. Ai, mas e se eu sair de casa e chover, eu vou me molhar inteiro, eu não vou conseguir chegar lá na prova, já vou rodar na prova. A pessoa, ela projeta situações de imprevistos, de erros, de falhas, antes mesmo de acontecer. Então, quem é essa pessoa lá no ambiente de trabalho? É a pessoa que muitas vezes não vai conseguir nem começar um projeto,
porque ela já pensa que se ela for começar vai dar errado, ela não vai agradar, o chefe vai dizer que não e ela não vai saber lidar com a frustração. É a pessoa que, ai, se eu fizer um diferente aqui, ai, mas aí vai dar errado, eu não vou nunca conseguir ser promovido, eu nunca vou conseguir crescer aqui. As pessoas muitas vezes elas deixam passar as oportunidades porque pensam que vai dar alguma coisa errada lá na frente. Quando em casos extremos atinge tanto a vida pessoal que às vezes a pessoa não consegue, ela entra num estado depressivo. Na verdade, qualquer um dos sabotadores em extremo pode entrar em estado depressivo, mas esse em específico, ele prevê tanto problema que é uma pessoa que vive em constante vigilância, ela não descansa nunca. Ela não dorme, ela não relaxa, porque sempre vai dar errado. Sempre, tudo. Se a gente dá a solução, ela pensa, mas ainda na solução pode ser que alguma coisa vai dar errado, e aí eu não vou conseguir lidar, ou eu vou ter um problema, ou vou ficar doente, ou vou me demitir. Então, Exato. tem muito disso de prever erro o tempo inteiro. Exatamente. Revisa a porta antes de dormir 3, 4 vezes. Quando sai, volta para ver se fechou. Lá no trabalho tem que começar um projeto novo, que tem que criar uma inovação. Nem começa porque vai dar errado. Já pensa que vai ter algum problema ali no meio do caminho que não vai deixar acontecer. Então fica extremamente vigilante o tempo todo, achando problema em tudo. E isso incomoda muito, né? Extenua muito as pessoas, porque elas não saem literalmente de onde elas estão. Elas não conseguem andar. É tanto problema que acontece o tempo todo. É uma situação tão difícil, é tão confuso tudo isso, que nem começa a fazer nada. Porque se pensa que tem um sol maravilhoso lá fora, mas não vai sair na rua, porque se chover não tem como se virar na chuva. Então, assim, não tem nem previsão de chuva, mas a pessoa percebeu na ação do sabotador que tá uma nuvem escura lá no céu que vai trazer essa chuva. E assim é para todas as situações da vida, né? Sim, acabam até sendo muito pessimistas nesse sentido também, porque aí é aquela coisa, se eu tentar e der errado, eu não vou saber lidar, mas e se eu ficar na mesma situação? O sabotador, ele bloqueia esse pensamento racional de pensar, de analisar os pontos. Isso. Porque, especialmente nesse padrão de ser muito vigilante com tudo, o ponto ali a girada de chave, como a gente diz, é pensar racionalmente. Tá, quais são as probabilidades de dar erro? Se der errado, beleza, mas na situação que eu tô já não tá satisfatório. Então, se eu tentar, pelo menos eu tentei. E vai que dá certo. Porque o pessimista, ele pensa, vai que dá tudo errado. E o otimista, ele pensa, mas e se der tudo certo? Então, analisar os riscos. Lá na infância, essa pessoa que tem uma vigilância muito alta, qualquer coisa era um risco. Eu poderia cair de qualquer lugar, me machucar, dar errado lá na escola, enfim. Mas e hoje? A gente sendo adulto, tendo experiência no trabalho, como esse risco vai afetar a minha vida? Ah, não, beleza. Esse risco é pequeno, então vale a pena tentar. Claro que é importante a gente analisar sempre o nível de risco, não é sair tentando e batendo de frente com tudo. Mas no caso desse sabotador, ele não bate de frente com nada, ele não tenta nada, e é uma pessoa que fica estagnada, totalmente estagnada na vida, e mesmo assim continua vivendo infeliz, porque ela não consegue resultado nenhum. E o pior disso é que as pessoas vão se afastando, né? A gente se torna tão pessimista que ninguém tem paciência para ficar perto, né? As pessoas vão se afastando e muitas vezes a gente nem entende por que as pessoas não querem ficar perto, por que os amigos saíram de perto, por que os colegas de trabalho não têm paciência com a gente, né? Porque ficam ali, é tão pessimista, é tão negativo que vai afastando automaticamente as pessoas ao seu redor, né? E o aí, próprio depois sabotador já vai dizendo, né? Ó, tá vendo? Isso. Tá. Exatamente, viu? Eu falei que ia dar errado, eu falei que tinha problema, era para te entender que não ia dar certo. E aí vai agindo e vai tendo mais força todos os dias, né? Vai aumentando. E aí nós temos um outro padrão também, que é assim, quando a gente faz todas as coisas, né? A gente faz, revisa, e sempre acha um defeito e nunca isso está perfeito o suficiente. E a gente faz, por exemplo, um e-mail ou uma correspondência e a gente revisa
10, 15 vezes e a gente acha uma vírgula que estava fora do lugar, um ponto que não estava bem alinhado, uma margem que precisa ser melhorada, e aí a gente passa horas ali revisando, revisando e não ficou bom o suficiente, ainda precisa fazer mais alguma coisa. E aí a gente passa muito tempo, alinha a planilha, tem todo o cuidado, coloca tudo perfeitamente, e aí a gente entrega o relatório, envia um e-mail, e a pessoa que precisa ver isso dá um simples ok. E aí a frustração toma conta. Por quê? Eu gastei horas fazendo isso, né? Eu fiquei horas ali cuidando para que isso ficasse perfeito, para que eu ficasse bem feito e eu fizesse tudo extremamente alinhado em todos os pontos, em todas as questões. E a pessoa olha e diz, ok, e todo o meu empenho, todo o meu trabalho, toda a minha dedicação fica como, né? Como que fica tudo isso que eu fiz? E a frustração toma conta, porque fazermos bem feito é extremamente necessário e todo mundo precisa se dedicar e fazer sempre melhor. Mas quando o perfeccionismo chega ao extremo, quando ele passa do ponto normal, isso se transforma num sabotador extremamente alto, aonde ele faz com que a gente perca horas a mais, né? Então a gente sempre precisa ficar a mais, porque a gente não dá conta do que está fazendo, por tanto cuidado que a gente tem, né, de fazer isso, que a gente não dá conta daquilo que nós temos que fazer no dia, e ainda temos que lidar com a frustração da pessoa que olhou e disse um simples ok. Então, assim, bate muito forte isso, né? Não precisava tanto, precisava fazer bem feito, sim, ok, mas não precisava alinhar tanto cada desenho, cada detalhezinho ali por tanto tempo e revisar tantas vezes, porque passou, foi ao exagero. E tudo que é exagero é uma forma de sabotagem. Então, esse sabotador do perfeccionismo ao extremo, ele prejudica muito a gente no ambiente de trabalho, no nosso desenvolvimento, nas nossas ações, no nosso dia a dia, e isso também na vida pessoal. Faz com que a gente exija da gente muito mais, às vezes, do que a gente pode dar. Às vezes a gente vai colocar mesa, e se não ficar os talheres totalmente alinhados ao lado do prato, naquela posição exata daquilo que tem que ser. Se ficou 1 milímetro torto, a gente vai lá e ajeita. Então, o tempo que a gente tem, às vezes, para preparar uma refeição, para colocar a mesa, é de 30 minutos e a gente vai precisar de 1 hora até que a gente alinhe tudo como a gente deseja na ação do sabotador. E aí as pessoas sentam para fazer a refeição e ninguém percebe todo aquele alinhamento, todo aquele cuidado, e aí a gente precisa lidar com a frustração de tudo isso e do tempo que a gente perdeu, né? Que a gente poderia ter feito tantas outras coisas, inclusive descansar. E aí não para, não relaxa de tanta perfeição que se coloca em todas as ações, e vai se tornando, como a gente pode dizer, vai se tornando chato, porque as pessoas não vão tendo mais paciência. E aí vão também exigindo que a gente dê conta dentro do tempo que era estipulado. E por que você não dá conta se todo mundo dá conta e só você não dá conta? Né? Então vão havendo mais cobranças que vão acontecendo e vão gerando cada vez mais frustração, cada vez mais gasto de energia, né? E a gente não vai entendendo o porquê que isso vai se repetindo todos os tempos na nossa vida. Alguém está se identificando com esses padrões aí? Coloca aí pra gente entender, para vocês também perceberem qual é o padrão de sabotagem que vocês batem mais forte na vida profissional, na vida pessoal de vocês. Coloquem nos comentários, dividam com a gente, que a gente pode ajudar vocês. E logo mais, não saiam, permaneçam conosco, que a gente vai colocar aí o passo a passo para poderem neutralizar a ação do sabotador no dia a dia de vocês. E aí a gente passa para outro sabotador, né, Stephanie? Que bate muito forte. Esse é o chefe da gangue, né? Esse é o chefe da gangue, é o pai de todos, né? É a nossa crítica muito excessiva. Isso, digamos que esse tá no topo e os outros vêm embaixo dele e ele comanda todo mundo, que é aquela voz ou aqueles pensamentos que dizem que a gente não é capaz, que isso não é pra gente, né? Ah, eu quero tentar um negócio novo. Não, mas isso não é pra mim. Negócio novo é só para quem já é rico, ou para quem já tem formação acadêmica, ou enfim, qualquer outra desculpa que a nossa mente nos invente.
a pessoa, é o pensamento, né, o padrão que ele diz que só funciona para o outro, só para o meu vizinho dar certo, para mim não vai dar certo. Ah, se eu tentar até pode dar certo um tempo, mas depois não vou conseguir mais. Ou ele nos diz, tu não vai dar conta. Ou nós mesmos dizendo, eu não vou dar conta disso, eu não vou conseguir. Nem tenta, já sabe que não vai dar conta. Se eu fizer, eu vou me arrepender. Ou vai dar tudo errado. Enfim, e aí ele vem, dentro daqueles outros 9 sabotadores, ele vai alinhando, né? Vai nichando, como a gente diz. Mas é principalmente aquela crítica muito excessiva. E essa crítica, ela vai acontecer em 3 momentos, né? Então, pode ser com a gente mesmo, num nível muito alto. Esse nível de exigência muito alto com si próprio, com as próprias realizações, com o próprio desempenho. Depois ele pode entrar também na área da crítica com os outros. Então, ele só vê problema nos outros, só aponta, só critica as pessoas do seu convívio. Então, todo mundo é errado, todo mundo é ruim. Ou também tem essa crítica excessiva para as circunstâncias, né? Quando a gente transfere a culpa, digamos assim, de tudo que acontece para o cotidiano. Mas não dá certo para mim, mas é porque o mercado é ruim, é porque isso e porque aquilo, é porque ninguém me ajuda, é porque o vizinho ligou o som alto, é porque... E aí vai criticando todo o contexto. Isso pode ser tanto perto da gente, é o vizinho, o amigo, o colega, minha família, ou a culpa lá da circunstância do governo, da economia, da política e tudo mais. Então, falta, muitas vezes, a gente entender que a nossa parcela de responsabilidade, de poder, né, de força que a gente tem de movimentar as coisas à nossa volta, e esse crítico, ele não deixa a gente chegar nesse ponto de desenvolvimento. Culpa sempre do outro, ou mesmo interna. Não, eu não sou capaz, eu não sou bom, para mim não vai funcionar. Só funciona para o vizinho, mas para mim não dá certo. Isso, e esse é um sabotador que ele bate muito forte todos os dias, né? Muitas vezes a gente está acordando, nem saiu da cama e ele já está agindo, ou muitas vezes ele não deixa nem a gente dormir bem, ter um sono, né, tranquilo durante a noite, porque fica batendo ali em alguma circunstância que aconteceu do dia anterior, e aí ele fica batendo e falando, viu, você não é capaz de fazer tal coisa. Se você tivesse tido um capricho maior, as coisas tinham funcionado de outro jeito, mas você não fez porque você é incapaz, porque você não consegue, porque você não vai lá. Então, assim, só merece quem já está há mais tempo, só pode conseguir quem tem sorte. E, na verdade, não é uma questão de sorte. A responsabilidade da nossa vida é nossa. É a gente que precisa fazer acontecer. A gente não pode depender do que os outros querem, nem do ambiente em que a gente está, o que nos rodeia, as circunstâncias, né? Então, tudo depende de nós. Quem vai fazer a nossa vida andar somos nós. E aí a gente precisa perceber quando esse cidadão chega e fica tucanando a nossa vida para que a gente possa criar uma ação, né, para neutralizar ele e a gente poder andar e trilhar o nosso caminho. Porque se nós não andarmos, ninguém vai andar pela gente. E se a gente permitir que as pessoas escolham para nós, a gente não vai gostar da escolha que elas fazem, porque a responsabilidade é nossa. E não é uma questão de culpa, né? A gente gosta muito de usar a palavra culpa para colocar, porque é culpa do fulano, porque é culpa do Beltrano, porque a minha culpa. Não é questão de culpa, é questão de responsabilidade. Quando a gente assume a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, sobre os nossos passos, sobre as nossas escolhas, a gente consegue muito mais facilmente fazer a nossa caminhada. Só que para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa entender quem nós somos, como nós somos, e a maioria das pessoas não tem esse autoconhecimento. E não é porque são burras. As pessoas gostam muito também de rotular. E não é essa a questão. A questão é que muitas vezes a gente nem teve a oportunidade de poder buscar esse autoconhecimento e entender como nós somos, o nosso funcionamento. E tem diversas formas de fazer isso. Hoje nós temos várias ferramentas, né, para trabalhar isso. E os sabotadores é uma das ferramentas de autoconhecimento que nós temos, que faz com que nós entendamos o que é que trava a nossa caminhada, que trava o nosso caminho e que não nos permite evoluir na nossa jornada e de entender aquilo que nós queremos buscar.
né? E os sabotadores são trabalhados no mundo todo, né? A gente trabalha através da inteligência positiva, os sabotadores, e ele linka muito que a felicidade, ela é uma constante na nossa vida, desde que interiormente nós estejamos bem. A partir deste momento em que nós vencermos as nossas batalhas internas, os nossos conflitos internos, todo o resto que aconteceu ao nosso redor não vai influenciar na nossa vida. Então, ter essa percepção, entender esse funcionamento, entender todos esses padrões mentais que nos atrapalham, e isso não é mágica, tá? Isso acontece com todas as pessoas. Nós trabalhamos os nossos padrões mentais todos os dias, e é para a vida inteira, então não existe milagre, não existe pode pilim-pim-pim que a gente jogue e tudo se resolva. Precisa sim de dedicação, mas é possível, essa é a melhor parte, é possível fazer isso acontecer, é possível neutralizar e poder caminhar a nossa vida, a nossa jornada, cumprir a nossa missão, né, que nós temos aqui, cada um de nós tem uma missão a cumprir aqui na Terra, e sempre são missões lindas, né, então a gente precisa sim buscar o nosso desenvolvimento. E aí, mais alguém se identificou? Coloquem aí nos comentários, dividam com a gente como que vocês estão percebendo essa ação na vida de vocês, o que está batendo mais forte? Qual deles que atrapalha mais, qual deles... Existem outros, né? Esses são alguns exemplos que a gente trouxe aqui hoje, até para não alongar demais também, não ficar tempo demais, mas quem tiver interesse também de conhecer, é só conversar com a gente e a gente consegue ajudar. E aí agora a gente vai passar aí, então, o passo a passo, né, Stephanie, de como que a gente pode, então, fazer esse bloqueio dessa ação dos sabotadores na nossa vida. Isso. E... Só acrescentar uma questão que complementar o que tu falou antes, da questão da missão de vida, né? A nossa missão de vida, muitas vezes, a gente tem dificuldade de encontrar, e o sabotador também tá aí no meio quando a gente pensa, não, mas eu tô aqui para trabalhar mesmo, a gente tem que trabalhar, pagar as contas e vamos embora, né? Vamos seguindo. Isso também não deixa de ser uma ação do sabotador, porque muitas vezes ele nos diz que a gente não é capaz e que não é pra gente, quando na verdade todos nós temos coisas maravilhosas, todos. Independente do nível de estudo, da formação acadêmica ou não acadêmica, independente do status civil, do nível financeiro, não importa. Todos nós viemos para cá, temos a nossa vida para acrescentar, agregar na vida de alguém. Hoje nós estamos aqui, então a gente está trabalhando, ajudando as pessoas a se desenvolverem profissionalmente, pessoalmente. Isso nós descobrimos que é o nosso propósito aqui. E é também ação do sabotador quando ele não te permite que você enxergue qual é o seu papel aqui. E quando nós descobrimos o nosso papel, a vida fica muito mais leve, porque a vida às vezes é pesada, a gente carrega um fardo pesado, justamente porque a gente não encontrou e não está alinhado no nosso propósito. E isso não é papo místico, não é nada disso. O propósito é para todo mundo. Isso porque cada um tem um perfil e a gente precisa trabalhar isso, entender qual é. Trabalhando os sabotadores, a gente encontra também o nosso propósito, né? Isso aí. E aí tem como neutralizar. Tem como aprender a neutralizar. E como o que tu disseste, é muito importante a gente entender o nosso propósito, né? Muitas vezes as pessoas pensam que quando a gente vai empreender, a gente vai descansar, e na verdade a gente trabalha muito mais do que quando a gente está no mundo corporativo, porém de forma mais leve, porque a gente encontrou o nosso propósito, porque hoje a gente entende o quanto que a gente pode ajudar as outras pessoas, né? Na evolução delas, assim como nós vamos caminhando para a nossa própria evolução. Então, a partir disso, faz total diferença. E de verdade, assim, quando nós descobrimos a autossabotagem na nossa vida, foi bem punk também, né? Não foi assim, não foi um buquê de flores que a gente recebeu, né? Então, foi realmente, assim, um baque também, poder trabalhar eles, mas a diferença que a gente percebe hoje nas ações do nosso dia a dia, quando a gente trabalha essa neutralização diariamente, né? Quando a gente percebe que eles estão chegando, porque a nossa vida é feita de provas, né? Diariamente a gente tem aí um teste para passar e a gente conseguir entender esse padrão e a gente conseguir colocar
esse plano de ação que a gente cria em prática, isso faz diferença lá na frente depois, faz com que a gente consiga resolver as questões de forma mais fácil. E então vamos lá. Vamos lá. Vocês conseguiram identificar o que a gente precisa? São 3 passos, tá? Nós precisamos identificar qual é o sabotador e onde que ele ataca, aonde que ele bate mais forte, qual é o sabotador, né? E a partir ver um momento do dia a dia, né? Isso. Entender identificar um momento do dia a dia lá que nesse momento aqui bate forte, isso. Eu não consigo. Exatamente. Em qual situação, em qual área, se é na vida pessoal, se é na vida profissional, se analisar, perceber. Hoje chegou o sabotador crítico e ficou tucanando a minha vida aí o dia todo. Hoje não me deixou produzir, não me deixou trabalhar. E ele atacou mais quando eu tive que realizar X tarefa lá no meu trabalho. Né? E aí ele ficou ali incomodando e eu não consegui trabalhar. Então, identificar, ter a consciência, né, de qual é o sabotador que está batendo e aonde que ele está batendo, em qual situação, em qual momento que ele aparece com mais força. E aí, quando identificou qual é o sabotador, a gente precisa rotular ele. A gente precisa dar um nome para ele, mas nunca nome de pessoas próximas da nossa vida, tá? Qualquer nome que bate mais forte. E perceber se essa voz ou esses pensamentos, eles são ditos por uma voz feminina ou uma voz masculina lá na nossa cabeça. E aí criar um nome, qualquer nome que não seja de pessoas próximas, colocar esse nome nesse sabotador. Digamos, o meu chama jacaré, tá? E aí, quando eu percebo que ele tá chegando, eu já tô ligada que é o jacaré que tá vindo. Por que eu dei esse nome, eu não tenho a menor ideia, mas foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, foi o nome que eu dei. A minha é Cruella. É Cruella, e a gente sabe direitinho, né? Depois que a gente tá trabalhando, veio pensando, essa aqui não é a Stephanie, é a Cruella que tá falando. Exatamente. E aí, então, colocar um nome e criar uma frase. Cada vez que vocês perceberem que tá chegando ali, tipo, sei lá, o meu jacaré, a frase que eu uso, tá? Sai fora, jacaré, que já deu pra ti. Não quero saber, tá aqui me atrapalhando, não tá me ajudando, então essa é a frase que eu uso para neutralizar ele quando chega. E quando a gente acha que a gente falou uma vez só e já resolveu, não é verdade, porque eles batem todos os dias e muitas vezes eles se disfarçam pra gente nem perceber que são eles que estão chegando. Eles usam alguns mecanismos, às vezes, que são nosso tendão de Aquiles, que todos nós temos, né? Para estar chegando perto ali. Então, e aí planejar, criar essa frase de efeito, que quando ele chega, já dispara a frase na mesma hora ali para neutralizar ele, e aí parar um tempo, né? Fazer uma análise e ver qual a outra ação real. Não é eu achar que eu posso. Qual a ação real que eu vou tomar agora? O que eu vou fazer agora para evitar isso? Por exemplo, se bate mais forte lá o hiperrealizador, que é aquele que a gente realiza e nunca fez o suficiente. A gente nunca parou. Qual é a ação real que eu posso colocar em prática agora para que ele diminua a ação dele? Então, são 3 passos aí que a gente coloca em prática para a gente neutralizar a ação dos sabotadores. E aí a gente está também aqui à disposição para tirar mais dúvidas. A gente abre aqui um momento de pergunta também. Quem quiser fazer pergunta, coloca aí nos comentários que a gente vai responder com todo carinho. E, claro, como a gente falou antes, existem outros que nós não trouxemos hoje pelo tempo, né? Para não ficar extenso demais, mas que a gente se coloca à disposição aí para ajudar no dia a dia das pessoas, trabalhar esses sabotadores, para deixar com que cada um de nós possa fazer a sua jornada, caminhar o seu caminho. Isso aí. Até os sabotadores, eles são tão disfarçados que eles nos dizem que estão certos. Então, principalmente nesse exercício, é bem comum a gente vir aquele pensamento de dizer, não, tu não vai nem dar conta disso. Não vai. E aí a gente abandona. Isso é muito natural. Nosso cérebro sempre vai tender automático. Como tu colocou antes a questão da estrada, né? Que a nossa mente é um matagal e a gente só caminha naquele trilho. Sempre vai ser mais fácil caminhar naquele trilho.
É difícil a gente pegar um caminho no meio do mato de novo e criar uma nova estrada ali, dá trabalho. Mas depois de padronizado, a gente vai estar trabalhando num padrão bom, num padrão produtivo. Isso ajuda trabalhar os sabotadores, ajuda na descoberta do propósito, ajuda na produtividade, no gerenciamento do teu tempo, nos resultados do teu ambiente de trabalho, familiar. É maravilhoso. Esse é o primeiro passo para todo mundo começar, mas querendo desenvolver isso, né, fazendo o processo mais a fundo, a gente trabalha aí, então, com sabotadores nessa extensão, porque esse é só o primeiro passinho, é só para começar. Vocês vão vendo que vão exercitando aí todo dia, o dia todo, praticamente, os primeiros momentos. Vai semana após semana, vocês vão vendo que vai atenuando. E o mais legal é que aquele padrão principal, ele para. Só que ele começa em outro. E aí a gente começa a fazer esse exercício no outro, até que quando vê as situações do cotidiano vão ficando mínimas. Raramente ele vai aparecer. E quando ele aparecer, você vai perceber, não, foi meu sabotador, eu não vou parar por causa disso. E a gente segue a vida, e vou dizer por experiência própria, e acredito que Suzy também, os nossos resultados hoje na empresa têm mudado drasticamente nesses últimos meses que a gente vem trabalhando mais profundamente os sabotadores. Muda porque o próprio sabotador diz, tu não vai conseguir. E na verdade a gente sempre tem potencial, então por experiência própria, gente. É maravilhoso trabalhar. É um desafio, mas é muito legal ver o resultado, ver o quanto a gente tem poder sobre a nossa mente de realizar coisas incríveis, coisas que a gente nem imagina que é capaz, só porque tem uma vozinha que está dizendo que a gente não consegue. A gente consegue sim. Basta a gente pensar, eu sou maior que a minha mente. Exatamente. E aí vem a pergunta de como desligar, que se desliga completamente da ação para identificar, e como manter isso na mente para conseguir identificar. Uhum. Primeiro você precisa se conhecer, você tem que saber o seu jeito de funcionar, quem você é, como você é, né? Aí a partir disso você vai identificar quando essa ação está acontecendo. Esse é o meu jeito de pensar? Ou esse é um padrão mental que eu criei e que ficou ali me atormentando? Então, precisa parar para conseguir perceber a diferença. Quando eu sei quem eu sou, como eu funciono, eu consigo identificar mais facilmente qual é o padrão ali que está atormentando mais a minha vida. A forma mais fácil da gente identificar quais são os padrões é fazendo a ferramenta sobre sabotadores que a gente disponibiliza nos nossos serviços. Aí vem aí um relatório inteiro que diz qual que deles que nesse momento está batendo mais forte, e juntos a gente consegue encontrar uma ação para neutralizar. Mas agora, a nível de dica bônus, que a gente vai dar para vocês, é bacana que quando vocês estão num dia que está tudo muito difícil, e vocês não conseguem identificar o que está acontecendo, parem 5 minutos e saiam da onde vocês estão e façam qualquer outra coisa. Parem, escutem uma música, conversem com alguma outra pessoa sobre qualquer assunto aleatório. Desliguem daquilo que vocês estão fazendo naquele momento. E aí, nesses 5 minutos, tá? Desliguem de qualquer coisa que vocês estejam fazendo, façam qualquer coisa diferente. E aí, depois disso, vocês voltem de novo e parem e analisem o que está acontecendo. Quem foi que disse isso para mim? É isso mesmo que eu quero? Sou eu mesmo que estou fazendo isso? Ou estou sendo influenciada por conta de um sabotador que está ali batendo forte na minha mente, me deixando incapaz de realizar, ou dizendo que eu não fui suficiente, ou que aquilo que eu fiz com tanta dedicação ainda não ficou bom o suficiente, ou que vai dar errado ali na frente, ou que eu preciso salvar o universo, ou porque só eu tenho razão em tudo aquilo que eu coloco. Então precisa entender o que está acontecendo. E aí, no momento em que parou, né, que conseguiu então identificar, parou 5 minutinhos, fica bem mais fácil, fica mais leve de identificar, e assim usa de novo a ação que foi criada ali, e aí vai neutralizar a ação dele. Só que isso é diário, gente, isso não é uma coisa para a vida inteira, isso não é milagre, não é pote pilim-pim-pim que a gente joga lá
e que a coisa se transforma na hora. Exige dedicação, mas é possível sim fazer com que a nossa vida seja mais leve e que a gente consiga destravar e andar, né, no nosso caminho. Consegui responder? Ficou claro? Inclusive, a gente pode vir um outro momento e trazer mais padrões de sabotadores, Isso. né? O que tu acha? Então, Também beleza. coloquem, a gente vai postando conteúdo todos os dias, né? Também. E sempre com muito cuidado, com muito carinho, para trazer conteúdo de valor, para ajudar as pessoas a irem aprendendo mais, a se conhecendo mais. Então, assim, é muito legal que vocês coloquem lá na nossa rede social perguntas, né? Nos acompanhem, sigam, questionem, perguntem, que a gente vai sempre responder. E isso também traz elementos para que a gente possa vir aqui conversar e poder explicar mais, trazer essas informações que ajudam aí no desenvolvimento de cada um. Sendo que a missão da nossa empresa é fazer com que a vida das pessoas profissional e pessoalmente seja mais feliz. Então, seguindo a nossa missão, né, a gente vai sempre estar muito feliz em poder estar respondendo as perguntas, trazendo as coisas aqui nas nossas conversas quando a gente se encontra. Isso É sempre uma alegria. aí. Isso aí. A gente agradece quem está aí com a gente na live. Espero que a gente tenha contribuído, tenha podido ajudar de alguma forma. Como a Suzy colocou, acompanhem lá nas redes, sempre tem bastante informação. E também vamos combater esses sabotadores aí. Todo mundo tem. Vamos atrás dos nossos resultados, atrás do propósito, porque todo mundo tem coisas maravilhosas. E a gente está aí para dar uma mão, para ajudar e te conduzir nessa caminhada aí da tua realização profissional. Isso aí. Muito Somos obrigada gratas, né? pelo bate-papo Obrigada a hoje. todos. Isso. Obrigada, Stephanie, pela companhia. E aí a gente está à disposição. Conversem com a gente está sempre por aí. Nos liguem, mandem mensagem, que a gente está sempre à disposição de trocar ideia, de ajudar as pessoas aí na sua jornada, na sua caminhada, assim como a gente está desenvolvendo a nossa. Obrigadão, Maite. Obrigadão, pessoal que assistiu aí. Até a próxima. Fiquem atentos aí que logo mais a gente vai trazendo mais conteúdo para vocês. Uma boa noite. Um abraço a todas. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.